Fala pessoal, tudo bem? Pegando o gancho da aula anterior, onde nós definimos MRUV, vimos as principais equações, fizemos alguns exemplos, agora nós vamos estudar gráficos do MRUV, né? Nosso movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos lá? Primeiro gráfico a ser estudado vai ser o gráfico aceleração versus tempo, ok? Por exemplo, olha este gráfico aqui. Quando estamos tratando do MRUV, a aceleração é constante, ela não vai variar. Ela vai ser um valor positivo ou um valor negativo, correto? O único valor nesse infinito intervalo de valores que não pode, que a aceleração não vai valer no MRUV é zero, porque se ela for zero é velocidade constante, MRU, ok? Então, se a aceleração ela é de que ela não vai variar, ó, vai passar o tempo, ela vai continuar a mesma. E se ela estiver no eixo positivo do A, estiver na parte positiva, a aceleração é maior que zero, ok? Agora, nós vamos ver a aceleração na parte negativa do A. Ó, sem variar, nós vamos perceber que a aceleração é menor que zero. Ok? Então repare isso aqui, ó. Aceleração, correto? Ela está aqui menor. Se ela está aqui, ela é menor que zero, ok? Pessoal, note uma coisa. Nós vimos o gráfico, aceleração versus tempo. Vimos que é uma função constante. Agora, iremos perceber uma coisa. Nós iremos perceber que a velocidade pode ser calculada a partir da área da figura deste tipo de gráfico em específico. Ou seja, gráfico aceleração versus tempo, você pode calcular a velocidade no gráfico desta figura, correto? Por exemplo, você está tratando uma função aqui, você sabe que a aceleração dessa função tem um valor, sei lá, 3. Ela vai estar aqui, parte positiva. Aí você quer achar a velocidade, você tem o tempo. Cara, você calcula a área desta região, que será igual à velocidade, ok? Aqui, por exemplo, tem a mesma coisa. Note que aqui ela está abaixo. Então vamos supor que seja uma aceleração igual a menos 3. Se é uma aceleração igual a menos 3, você vai reparar o que? Você vai reparar que é uma aceleração negativa. Mas se você calcular a área disso aqui, tendo o tempo no gráfico, você vai obter a velocidade. Tudo bem? Agora que nós já vimos aquilo, nós vamos ver o gráfico V versus T, velocidade versus tempo, correto? Vamos lá então? Preste atenção nesse gráfico. O gráfico velocidade versus tempo no MRUV, como a velocidade vai variar pelo fato de existir a aceleração, você vai perceber que ele pode ser um gráfico de função crescente ou um gráfico da função decrescente. Vamos explicar cada um deles. Primeira coisa, pessoal, vem comigo. Repara que este gráfico aqui, a velocidade dele está crescendo. Ó, gráfico crescente, V versus T. Então a velocidade é maior que zero. Se a velocidade é maior que zero, a aceleração, ele disse aqui que é maior que zero também, trata-se do movimento acelerado. Ah, Renato, mas sempre que a aceleração for zero, o movimento é acelerado? Não, nem sempre. Você vai ter que calcular de forma análoga a velocidade, correto? Ó, velocidade aqui é positiva, mas você tem que saber que a aceleração ela vai andar junto com a velocidade. Se a velocidade for positiva e a aceleração positiva, vai se tratar do movimento acelerado, ok? Agora, você pega um gráfico decrescente, onde a velocidade é menor que zero. Se a velocidade é menor que zero e a aceleração é menor que zero, trata-se do movimento retardado, ok? Se a velocidade é negativa e a aceleração é negativa, trata do movimento retardado.
Pessoal, vocês têm que sempre estar em atenção nisto, correto? Porque nem sempre quando ela é negativa vai ser acelerado, nem sempre quando ela é negativa vai ser retardado, ok? Agora que nós vimos isso, vamos lembrar que no gráfico V versus T tem uma peculiaridade também. Assim como no gráfico A versus T, você consegue perceber que a aceleração, o gráfico aceleração versus tempo, a área dele, você consegue achar a velocidade, correto? Já no gráfico V versus T, se você for calcular a área, você vai conseguir achar a posição, achar a variação da posição. Então, gráfico de MRUV V versus T, a área dele você acha a variação da posição. Gráfico de MRUV A versus T, a área dele você acha a variação da velocidade, correto? Aí você fala, pô, se o gráfico da velocidade versus tempo pode ser um gráfico crescente ou decrescente, como é que eu vou calcular a área desse bagaço? Cara, você vai ter que saber as áreas mais utilizadas, que são as áreas que nós utilizamos nisso. Aí vamos um pouquinho para a área da matemática. Pessoal, as 3 áreas mais utilizadas para este tipo de cálculo, a nível de ensino médio, será a seguinte. Será a área do triângulo. A área do triângulo vale o quê? Base vezes a altura dividido por 2, correto? Também temos a área do retângulo. A área do retângulo é base vezes a altura. Ah, por que eu não botei do quadrado também? Eu não botei a do quadrado porque retângulo é um quadrado. A diferença é que o quadrado é um retângulo de lados iguais, correto? Sabendo disso, a área do trapézio. Qual é a área do trapézio, meu irmão? Base maior mais base menor. Isso aqui fechado por parênteses, vezes a altura. Isso sobre 2, correto? Essas são as 3 principais áreas. Agora vamos ver quais são as unidades. Quais são as unidades? Não, falei errado. Vamos ver então o que vale cada cara nas áreas. Bzinho menor, base ou base menor. Por que eu coloquei base? Porque no triângulo e no retângulo pode se entender como base. Já no trapézio se entende como base menor. Tanto que eu coloquei, caso estivermos mexendo com trapézio. Por quê? Porque o Bzão é a base maior. E não pode se confundir Bzinho com Bzão no trapézio, que são coisas diferentes. Basezinha maior, que é a base B. Correto? Que eu acabei de falar aqui atrás. Bzão, base maior. H, altura. Correto? Sabendo disso, vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico aqui. Correto? Preste atenção nesse gráfico, pessoal. Esse gráfico aqui, ele dá um gráfico V versus T, correto? Vamos analisar esse gráfico aqui. Vamos ver se esse gráfico aqui trata-se de um movimento acelerado ou de um movimento retardado. E vamos ver se esse gráfico aqui é um gráfico velocidade positiva ou negativa. Gráfico V versus T sentido crescente. Trata-se do quê? Trata-se do V maior que zero, correto? Então V maior que zero, certinho? Sabemos disso? Então show. V maior que zero, pessoal. E agora? Trata-se de um movimento acelerado ou retardado? Velocidade positiva. Você tem a velocidade positiva aqui, correto? Você vai ver que a velocidade vai crescendo conforme o tempo for passando. A aceleração nesse caso aqui, você não consegue ver de cara, correto? Mas você consegue calcular por meio da variação da velocidade sobre o tempo. Então vamos calcular a aceleraçãozinha aqui. A, que é a aceleração média, será a variação da velocidade seria esse V final menos esse V inicial, 32 menos 0, correto? Note aí que novidade no canal, ó. Fazendo a conta aqui, né? 32 menos 0, ok? Dividido por, repara aqui, ó, o tempo final 8 menos o tempo inicial na origem 0. Note o seguinte, repara comigo que essa variação aqui, ó, 8 menos 0, você vai reparar o seguinte, você vai reparar que o tempo
Nesta variação está em segundos e a velocidade em metros por segundo. Sistema internacional sem problema nenhum. Então A ficará da seguinte forma: 32 menos 0, 32, dividido por 8 menos 0, 8. Então A será o seguinte: 32 dividido por 8, 4. Unidade da aceleração, metros por segundo ao quadrado. Ok? Então reparamos que aqui nós tratamos uma aceleração positiva. O que isso quer dizer? Que a aceleração é maior que zero. Se a aceleração é maior que zero e a velocidade é maior que zero, nós tratamos do movimento chamado de movimento acelerado. Ok? Velocidade positiva, aceleração positiva. E agora, meu amigo, vamos vir para o lado de cá para ficar mais fácil, né? Vamos calcular a variação da posição no gráfico V versus T. Como é que calculamos isso? Pessoal, nós calculamos pelo gráfico V versus T, a área da figura dá o ΔS. Então vamos fechar esse gráfico aqui, ó, nesse lugar aqui aproximadamente, correto? Fechar aqui, correto? E vamos calcular a área dessa figura aqui, certinho? Calcular essa área aqui. Pessoal, essa figura geométrica aqui é o que? É um triângulo, correto? Sabendo então que ela é um triângulo, o que você vai fazer? Calcular a área dela. Então a área do triângulo é o que? Base vezes altura dividido por 2. Ok? Quanto vai dar isso aqui? Vamos substituir os valores. Área, que é igual a... Quem é a base? 8. Olha aqui, ó. 8. Vezes... Quem é a altura? 32. Isso aqui dividido por 2. Fazendo a simplificaçãozinha simples aqui. Pera aí, pessoal. Apagar novamente uma bobeira aqui que eu dei, né? Fazendo agora uma simplificaçãozinha aqui. Vai ser o que? 8 por 2, 4. 8 por 2, 4 vezes 32. Quanto vai dar isso aí? Vamos fazer aqui no cantinho a continha bonitinha aqui. 32 vezes 4, pode ser? Isso aqui vai dar 128, correto? Então a área vai dar 128. Com isso nós sabemos o que? Que a área é igual a ΔS, que vai ser igual a 128 metros. Ok? Agora vamos então para o gráfico posição versus tempo, correto? Como é que é esse gráfico aqui? Esse gráfico você vai se tratar de uma parábola, correto? Se a aceleração for positiva, a parábola vai ser com concavidade voltada para cima. Ó. Se a parábola for negativa, concavidade o quê? Voltada para baixo. Ok? O que nós temos que ver aqui então? Ó, se ela está descendo aqui, ó, espaço versus tempo, ela está decrescente. Se aqui ela está decrescente, a velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, a aceleração, pelo fato da parábola estar para cima, é positiva. Se a aceleração é positiva, o que você vai reparar então? Velocidade negativa, aceleração positiva, movimento retardado. Chega no vértice aqui, velocidade zero. Agora daqui para cima ela está no sentido crescente. Se ela está no sentido crescente, velocidade positiva. A aceleração, pelo fato da parábola ter concavidade para cima, também é positiva.
Então, velocidade positiva, aceleração positiva, você está tratando de um movimento acelerado. Ok? Aqui é o contrário. Aqui ele está subindo até chegar nessa parte aqui, correto? Se ele está subindo aqui, o que você vai perceber? Você vai reparar o seguinte. Você vai reparar que aqui está no sentido crescente, velocidade maior que zero. Porém, aqui tem uma parábola com concavidade para baixo. Se aqui está no movimento crescente, a parábola para baixo, velocidade vai ser positiva pelo fato da função estar crescente nesse intervalozinho aqui. E a aceleração vai ser negativa pelo fato da parábola estar com concavidade para baixo, voltada para baixo. Correto? Isso acontecendo, vai ocorrer o que? Velocidade positiva, aceleração negativa, movimento retardado. Agora, está tendo o que? A curva está diminuindo aqui, ó, está descendo, foi mal. Velocidade negativa, correto? Velocidade negativa, a aceleração pelo fato da parábola estar virada para cima será negativa. Aceleração negativa com velocidade negativa é como se o carro estivesse dando ré, sem frear. Movimento acelerado. Ok?